Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é a Trazendo Estante, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas 10 melhores leituras do ano. Pelo menos até agora. Meu cabelo tá todo lascado, acabei de me recuperar de uma rouquidão que eu nunca tive na vida, estou acabada, estou desempregada, mas estou muito feliz porque eu estou aqui. Tô muito feliz de poder passar pelo menos um tempo voltando a gravar coisas, a fazer conteúdos e tudo mais pro mundo literário. E eu tô muito feliz de fazer esse vídeo. Principalmente porque eu tô vindo aqui falar de obra boa. Pra você que é novo aqui, se inscreva caso queira, tem muito conteúdo já publicado. E se os deuses permitirem, vou postar ainda mais. Aproveita e já deixa um like aqui embaixo pra ajudar no engajamento. E caso você queira me acompanhar um pouco mais de perto, ver o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, como anda a minha vida, me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal, e eu tô sempre postando por lá. E pra não perder o costume, a música da semana é Zombie, da Rosie. Estou completamente obcecada, a vibe dela é muito gostosinha. Eu estou encantada que ela lançou uma nova música. Mas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Deem um oi pra minha filha. Que bichinho. Foi muito difícil decidir esse top 10, porque uma coisa é eu falar, os meus melhores 10 lidos. Outra coisa é eu elencar do 10º ao primeiro. Mas eu quis testar esse desafio pra mim mesma, por que não? Enfim. Já queria começar com uma menção rosa pra Canção Fantasma, que eu achei uma gracinha. Nossa, gente, eu achei tão bonitinho. Não, espirra na mamãe não, por favor. É muito bonitinho, é realmente muito lindinho. Você se apega a todo mundo da história. E eu queria muito citá-lo porque ele foi muito, muito legal de ler. Mas agora vamos definitivamente pro top 10. Em 10º lugar está o livro Operação Vigilante. Eu adoro Recife Assombrado, obviamente porque eu moro em Recife, então obviamente eu vou ter o favoritismo. Mas eu fiquei muito feliz que teve a volta do autor com essa série e que ele trouxe esse livro. Eu tenho que admitir que eu não sou a maior fã de anjos e demônios, eu acho que já é uma coisa bem batida, já é uma coisa que eu enjoo tranquilamente muito fácil. Mas eu gostei muito dessa história, achei muito divertidinha. Tem suas partes tensas, porque a gente tá vendo um cara que é jurado de morte pela morte, e um anjo que vai tentar protegê-lo e sabe-se lá o que, e tem todo um sistema de anjos, e enfim. Eu achei muito legal. A ligação dele com o primeiro livro do Recife Assombrado é maravilhosa, maravilhosa. Os personagens também são muito cativantes, é muito engraçado acompanhar o protagonista e ele percebendo que o anjo tá sempre seguindo ele, tá sempre nos lugares que ele tá, e ele não sabendo se ele fica encantado ou se ele fica muito preocupado. Eu gosto muito desse livro, fiquei muito feliz que saiu e eu já tô esperando o próximo desse universo. Em 9º lugar está Sob Nova Direção. Nossa, eu fiquei encantada por esse livro quando eu comecei a ler. Como vocês sabem, eu já me formei e eu sinto muita saudade da faculdade. Acho que depois de passar os meses formada, desempregada, empregada no emprego abusivo e depois desempregada, me fizeram perceber o quão tempo da faculdade é bom. E ler livros que se passam nesse lugar, que é a universidade, acho que me trazem um calorzinho no coração. Eu gostei muito de ler sobre a Lola e a Marina. Foi uma dinâmica muito legal, uma dinâmica muito engraçada. Gostei de entender mais sobre como a Marina é uma pessoa PCD por conta da condição dela. Eu acho que é síndrome de Meningese. Eu realmente não sei como pronunciar, eu vou deixar por aqui informações sobre. E, gente, se eu parar assim de falar do nada, desculpa, é porque eu tô parando pra tossir, porque eu ainda tô me recuperando da voz. É um livro muito divertido e que a gente vê, nossa, uma pessoa famosa que foi cancelada no Brasil todo e o que é que ela faz pra poder se afastar de tudo e tudo mais. Eu acho essa parte muito interessante da parte da Lola. Também é muito legal ver a interação da Lola e da Marina com as meninas que são, tipo, um dormitório lá, enfim. Acho muito legal esse sentimento de irmandade, de todo mundo junto, todo mundo passando pelas coisas. Deu um sentimento muito melhor nessa história. Até o cara que parecia ser babaca se tornou legal e ainda se juntou à trupe. Achei isso maravilhoso. De modo geral, eu gostei muito dessa história. Muito, muito de verdade. E foi muito legal começar os livros da Inglatine por esse. Porque já me deu uma vibe bem gostosa. Eu já tô esperando algo do tipo pros outros. Ou talvez não, porque eu também gosto de autores que variam do nada. Enfim. Em 8º lugar está Daruma. Nossa, finalmente eu consegui ler esse livro. Eu li pelo Mac Livros. Eu já li os dois. Então aqui eu tô meio que representando a duologia. E eu amei. Eu não tinha ideia do que era Daruma. Então ver essa história e ver mais sobre, e do jeito que foi ilustrado, é muito interessante. Primeiro que, assim, eu não tinha a mínima ideia sobre o que era a história, eu só queria ler porque é do Monge Han. E eu gostei muito de Vozes Amarelas, então eu fiquei muito feliz quando eu vi que saiu Daruma e eu fui ler. Então do nada ver uma morte nas primeiras páginas foi chocante.
Gostei muito do conceito do poder do Daruma de envolver desejos. Gostei muito da protagonista, ela é extremamente carismática. Eu adoro livros que pegam e trazem personagens assim mais reais, sabe? Fala gíria, fala palavrão, que age de jeitos, sabe? Não é uma coisa estigmatizada. Pensando em ser estigmatizada, a palavra que eu queria falar mesmo. Também é uma história que, se não me falha a belíssima memória que eu tenho, se passa no Brasil. Então a gente vê coisas da cultura brasileira no geral e deixa tudo mais legal. Foi uma experiência muito interessante. Eu tô doida pra sair o terceiro. Eu preciso do terceiro, porque eu sei que vem algo muito grande aí e eu quero muito saber que coisa grande é essa. Leiam Daruma e baixem o Mac Livros, porque tá valendo muito a pena. Em sétimo lugar está O Beijo de Copas. Eu tava há muito tempo pra ler esse livro. E eu gostei tanto que eu parei pra ler. Primeiro que, na verdade, eu li ele por conta de uma outra coisa que eu vou trazer aqui pro YouTube, um novo quadro, que eu tô doida pra começar a sentar, escrever roteiro e tudo mais, porque é uma coisa que eu tô visualizando há meses e eu nunca pude trazer, e agora talvez com o tempinho a mais eu tenha pelo menos a chance de começar. Mas enfim, eu li esse livro e eu fiquei completamente encantada. Eu adorei essa história, eu adorei a releitura de Alice no País das Maravilhas, e, meu Deus... Cara, essa história foi muito surpreendente em muitos níveis diferentes. Os personagens não eram de jeito nenhum que eu esperava. Tem romance LGBT, mistura a releitura de uma outra história, de um outro clássico, e eu tipo... Porque eu comecei esse livro sem ler a sinopse, então quando do nada envolveu a outra obra, eu fiquei, oxi, o que tá isso aqui? A palavra-chave desse livro é frenético. Eu acho que é um livro. É um livro speedrun. É o tempo todo acontecendo alguma coisa. É o tempo todo a protagonista em um lugar, indo pra outro, conhecendo alguém, indo pra lá, indo pra cá. É uma loucura. E eu acho que isso é a coisa que mais define o País das Maravilhas, porque é tudo uma loucura, é tudo ao mesmo tempo, é tudo acontecendo na mesma hora. E isso não foi uma coisa ruim, porque eu tenho esse pensamento de que o País das Maravilhas é realmente essa coisa muito doida e que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E enfim, deixou tudo mais emocionante. Foi muito legal acompanhar a própria Alice, a releitura dela nesse livro. E assim, ver que ela foi muito na onda dessa loucura e que ela foi seguindo, e num ritmo muito bom, principalmente porque ela é uma pessoa PCD. Se eu não me engano, a prótese dela é na perna. E ela foi acompanhando tudo, correndo, como se quisesse muito passar à frente dela, à frente da deficiência dela, e ela acompanhando, indo juntos. Foi maravilhoso acompanhá-la. Também foi muito maravilhoso acompanhar a outra protagonista quando ela entrou. Cara, esse livro inteiro é uma grande loucura maravilhosa. Realmente me senti no País das Maravilhas. Mas enfim, que livro bom. Bom. E aguardem o quadro que eu vou trazer sobre Alice. Em sexto lugar, eu acho que é o único livro gringo da lista que é Happy Land. Eu não tava dando muito por essa HQ, porque na verdade eu comecei o ano lendo PTSD Radio e eu detestei. Então não sei, eu acho que eu peguei essa praga, achei que lendo depois ia ser pior, enfim. Mas foi uma grandíssima surpresa e eu fiquei obcecada. Imagina um parque amaldiçoado em que as famílias são induzidas aí, enfim, e que todo mundo vai morrendo. E só pode sobreviver quando você conta um segredo muito obscuro e só uma única família pode sair viva dessa loucura. E é muito doido porque é um livro que tem duas, é uma duologia também tô representando os dois aqui. E assim, eu fico me perguntando pra que precisar do segundo até eu terminar o primeiro. Foi uma história que me pegou muito, eu adoro livros com parque de diversão e terror. Eu acho que é uma das melhores temáticas, uma das que assim, é tipo minha sessão da tarde, sabe? É minha novela, eu consumo tranquilamente. Eu gostei muito desse livro, foi uma surpresa muito boa. E eu ainda li no ano novo, então foi muito legal começar o ano assim. Estamos entrando no top 5 e nesse ponto você já deve ter uma mera ideia de como é o meu gosto literário. Então, se inscreve aí caso você tenha gostado, caso a gente seja compatível literariamente falando. Eu sempre vou indicar livros desse tipo por aqui. Em quinto lugar está O Rio e a Raposa. Eu li esse livro ano passado e eu também fico obcecada por ele também entrou nos meus melhores lidos. E eu acabei relendo esse ano porque o meu namorado me deu o livro físico. Beijo, amor, te amo. E mais uma vez ele entrou no meu top melhores. Eu amei esse livro de um jeito que, nossa, dói. Muito legal ler um romance histórico que envolve as lendas coreanas e que a gente tem uma protagonista assim, ela é muito doce. Só que eu acho que essa não é a palavra-chave pra ela, deixa eu pensar na palavra pra ela. Não achei, é uma protagonista indescritível, perdão. Eu realmente não quero dar muitos indícios desse livro, porque ele é o tipo de livro que você só vai entender o que eu tô falando quando você lê. É um livro tão bonito, e é tão amargo, é tão doce, e é tão vil. Eu amo tanto ele que dói. O final dele sempre acaba comigo, porque não é uma coisa que foi se construindo durante o livro. Eu vejo como um tropeço. Um tropeço minimamente planejado, preciso admitir, mas que ainda foi um tropeço.
E como isso condenou tudo. Sério, se você tem a chance de ler esse livro, leia. E em quarto lugar está uma leitura recente que eu fiz, que eu amei de todo o meu coração, que foi Boca de Siri. Cara, como é que eu não ia gostar de um livro, que é uma HQ, que se passa em João Pessoa, que é basicamente o irmão de Pernambuco, e não gostar? Eu realmente não sabia sobre o que Boca de Siri falava, eu só queria muito, muito ler, então eu peguei também no Mac Livros pra ler, e eu fiquei obcecada, encantada. Cara, a gente vê a porra de um Siri gigante, falante, com sotaque. Eu gostei muito que esse livro é definido como ficção ecológica e realmente fala muito isso sobre o desmatamento, sobre a interferência política na natureza, nesse caso na praia, né? E meu Deus, foi muito divertido. A gente tem, tipo, vários cenáriozinhos. A gente tem as crianças indo pra orla, pedalando de bike por João Pessoa, até chegar lá. A gente tem uma rádio de um cara completamente negacionista, tentando entrevistar uma mulher que, obviamente, tem a cabeça no lugar. A gente vê o prefeito dando entrevista, passando desinformação. E do nada a gente vê o Siri. Definitivamente o personagem mais carismático desse livro. Esse livro é muito divertido e também tem o seu lado informativo. E eu acho que no ano que a gente tá, o ano de eleição, é importante a gente ter acesso a esse tipo de livro para lembrar que no final o importante é a população, é a natureza, é a preservação desse equilíbrio e a preservação desse bem-estar coletivo. E que nada disso pode ser substituído por uma obra na orla que vai afetar a vida marinha dali. Quem é de Pernambuco sabe muito bem como uma obra pode afetar a caramba da vida marinha. Então foi muito legal ver isso no livro, e eu acho que é muito importante todo mundo ler esse livro. Ah, eu tô até com saudade, que vontade de reler. Em terceiro lugar está, na verdade, um spin-off de um livro que também foi um dos meus top melhores lidos do ano passado, e foi A Maldição dos Infelizes para Sempre. Pra quem não sabe, ele é o spin-off da Biblioteca das Tristezas Obscuras, que eu sou obcecada por, e ele também é tão bom quanto. A gente acompanha muito sobre o que o Alex, que é o rei, tá fazendo agora, né, depois do Felizes para Sempre, depois do final do último livro, e como tem esse conflito entre continuar esse reino horroroso que o pai dele deu início, e sobre tentar ser essa pessoa que o povo precisa, mesmo sendo uma figura muito autoritária. Enquanto isso, a gente tem o Nate, que teve basicamente a vida arruinada, ele coloca a culpa disso no Alex, e basicamente tá indo pra matá-lo. A gente também acompanha a guarda-costas do Alex, que é uma amiga assim de longa data, também apareceu no outro livro, e ela também tem um plot próprio, e no final isso é muito importante. Eu fiquei tão obcecada por esse livro e em tantos níveis diferentes. Foi muito legal voltar para a ambientação do primeiro livro e ver tudo tão mágico e tão ruim quanto antes. Porque não tem como um reino que é construído à base de preconceito dar certo, né? Mas enfim. A gente acompanha tanta coisa quando eu li esse livro, mas especialmente uma coisa que me marcou muito foi a relação do Nate com o pai dele. Porque eu não sei se vocês perceberam, as relações aqui parentais são as piores. E não seria diferente com o Nate. Eu só não esperava que fosse ser pior. Esse é um livro realmente que me traz muitas emoções, eu gostei muito dele. Fiquei muito triste de terminar porque isso significava dizer adeus ao universo. Mas eu sempre vou ter a memória de como eu me senti quando eu terminei ele. Entramos no top 2. Então, por favor, se você ficou até aqui, é porque você tá gostando do que é que eu tô falando e talvez você até goste de algum desses livros. Então, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque já me ajuda. Em segundo lugar, eu não poderia deixar de botar Esôfago. Nossa, eu comecei esse livro e eu não tinha ideia do que vinha por aí. Protagonistas como o de Esôfago me resumem muito na parte de probabilidade de sorte. Eu tenho essa sensação o tempo todo de que tudo vai dar errado, de que a pior coisa vai acontecer, porque eu não tenho sorte. Por conta disso, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente paranoica, e isso afeta facilmente minha saúde. Não é à toa que todo tempo eu tô doente. Então, ver Esôfago e o desenrolar dessa coisa de má sorte da protagonista é muito pesado pra mim. Isso sem contar todo o fator do bullying que ela sofreu na escola. E, mais uma vez, que compatibilidade a nossa. Eu gosto muito de livros assim porque não importa o quanto tudo esteja ruim e quanto tudo possa ficar pior, vai chegar uma hora que não vai ter muito pra onde descer e só dá pra subir. E a gente vê nitidamente isso no livro. Não que exatamente as coisas, depois desse ponto do livro, tenham dado certo pra protagonista, mas eu acho que o importante pra ela foi perceber que dá pra ser diferente. Dá pra não ter uma vida miserável, dá pra não viver pelo resto da vida em um emprego ruim, dá pra não viver com o trauma do ensino médio pro resto da vida. E só de perceber isso e ir atrás e mudar como pessoa ajuda muito na melhora da sua vida.
Esse livro não é de autoajuda de jeito maneira. Eu não sei quem que ajudou esse livro, inclusive. Mas é um livro extremamente interessante. Em um nível... Nossa. É um livro intenso. É um livro melancólico. É um livro que dói, mas é muito bom. Eu não sei como que tá a cabeça do autor pra ter saído de Rio a Raposa pra esse tipo de livro. Mas que ele continue assim, porque eu preciso de mais. E por último, eu obviamente não podia deixar de dizer que a melhor leitura do meu ano, ou releitura, por assim dizer, foi Você Está Feliz Nesse Mundo Moderno. Sim, gente, eu terminei esse livro e eu chorei tanto. Foi muito bom voltar para esse universo, rever os personagens, ver que a autora adicionou mais coisas, mais detalhes, mais cenas, enfim. Foi muito divertido. Nossa, foi muito divertido. Eu me diverti tanto. Eu amei esse livro de ponta a ponta. A capa dele tá linda, a diagramação tá linda, a história é linda, os personagens são lindos. Eu sou a maior fã desse livro. É um romance musical, a gente tem protagonismo e representatividade LGBTQIA+, a gente tem uma protagonista gorda, a gente tem a amiga dela que também é gorda, e a gente tem subsequências de como é ser uma mulher gorda. Eu nunca chorei tanto num livro quanto nesse. Ele tá nos meus top livros de choro. Top livros de choro. E obviamente eu sou completamente obcecada por livros musicais, então assim, meu fave. Inclusive, se você quer ler esse livro, você acabou se interessando por ele, ele está sendo vendido agora em formato físico pela editora Vênus. Ele está com brindes maravilhosos e ele é a coisa mais linda. Sério, vocês vão sair desse livro uma outra pessoa. Especialmente se você for uma mulher gorda. Ai, gente, sério, leiam. Leiam meu xodózinho, leiam, por favor. E esse foi o meu top 10 melhores lidos até agora, gente. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada pela sua visualização. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, porque me ajuda muito. E se você quiser ver mais conteúdos do tipo, me segue. Vai que eu consigo fazer dar certo e consigo trazer um vídeo toda semana. Novamente, muito obrigada pela sua atenção e até um outro dia. Tchauzinho. Mulher. Tchauzinho.